Meu caro amigo, se você estava presente e prestando bem atenção nas eleições que vão acontecer na Venezuela, com certeza você viu um embate muito grande entre o Lula e o Maduro, que na verdade está sendo uma coisa muito, mas muito ótima para o Lula. Ele está sabendo aproveitar cada minuto do que está vindo pro lado dele, principalmente com as falas que o Maduro vem fazendo ultimamente. Eu vou te explicar o porquê disso, tá? E além disso, vamos falar sobre outros diversos problemas que também estão vindo para o Brasil, como aumento do dólar, as Olimpíadas Francesas, que o Brasil está levando punk de um jeito que vocês não têm noção, além de outros fatos como economia e etc. Então, se você quer saber sobre essas informações, já sabe, fica no canal, se inscreve e deixa o like, tá? Legal, beleza? Vamos começar então o nosso vídeo um pouquinho aqui. Antes, eu quero passar uma matéria aqui para vocês verem uma notícia. Pessoal, estou aqui no canal da Alessandra Gonçalves para te fazer um pedido. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Tem uma pesquisa que diz que cada vez mais jovens se interessam pela direita. Mas a gente precisa de gente jovem para divulgar isso. Então, dá uma força no canal aqui. Fechado? Agora acompanhe as matérias. Mas vocês já devem conhecer, agora vocês vão conhecer o meu tipo de falar sobre política. Então já fica aí, gente. O que acontece? Como eu disse para vocês, o Maduro, ele vem fazendo umas falas extremamente polêmicasinhas, né, sobre o Brasil e questionando as eleições. Aí você pensa comigo, né? Nossa, quanta incoerência, porque há poucos tempos atrás a gente via quando as pessoas se questionavam as eleições aqui no Brasil, né, gente? Principalmente da oposição, as pessoas caíam matando, ou seja, a esquerda caía matando e criticava e virava aquele caos todo em cima dessa matéria, em cima do que aquela pessoa tinha falado. Só quando é o amiguinho do Lula, a situação é diferente e ao contrário do que as pessoas esperavam que o Lula ficasse triste, totalmente na bad aí, pensando e repensando o que aconteceu com a sua amizade, não, gente, ele tá rindo aí de orelha a orelha, né? Mais ou menos o seguinte, Lula está rindo à toa com os ataques de Maduro a ele e ao Brasil. Vou fazer um resumo para vocês entenderem para quem estava por fora, tá? Se quiserem assistir meu outro vídeo, eu também estou explicando o que aconteceu nesses últimos tempos. Gente, as falas foram mais ou menos essas aqui, pra vocês entenderem onde que en vocês Venezuela va a caíram. haber Democracia, libertad liberdade y e paz. paz. Que tenemos el mejor Teremos o melhor sistema sistema electoral del eleitoral do mundo. mundo. Tiene Tem 16 16 auditorías. auditorias. Y se hace una Faz auditoría parte da en caliente, auditoria como ustedes quente, que saben, el vocês sabem que 54% de las mesas. 54% são da ¿En mesa. qué otra parte? E que em outras partes En do mundo Estados fazem Unidos isso, como nos Estados Unidos, es sistema inauditable el sistema eleitoral electoral. não há auditoria. En No Brasil Brasil, nem mesmo no um boletim de auditan urna ni un auditoria acta. no En Brasil. Brasil. En Colombia E na Colômbia, nem mesmo um boletim no auditan ni un de acta. En Venezuela auditamos en caliente, en la mesa, el 54%. Es extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz. Tiene que ser un modelo, Trinidad y Tobago y Venezuela, para todos nuestros vecinos. Nosotros tenemos frontera y buena vecindad con Colombia, Brasil y con el resto del Caribe. Buena vecindad, que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela, porque nosotros no nos metemos en asuntos internos de nadie.
buena vecindad, cooperación sin condicionamiento y paz, región de paz. Los únicos que garantizamos el norte de Sudamérica en paz. E assim, galera, vou nem falar porque o Lula ele tá sorrindo de orelha a orelha quando ele olha essas matérias, né? Vocês sabem que há um tempo atrás, nas eleições aqui no Brasil, quem vinculava Lula ao Maduro aí tava fazendo fake news. Pois é, depois que ele ganhou a presidência, ele começou a chamar o Maduro toda hora pra cá. E o que o Maduro vem fazendo nos últimos tempos pegou muito mal pro Lula, tá? Pegou muito, mas muito mal. Porque a gente está falando de um cara que falou que ia fazer eleições democráticas, o Lula foi lá, confirmou. E no final da história a gente tem que o Maduro pulou fora disso e agora se mostrou um grande ditador, coisa que todo mundo já sabia, né? E o que acontece? Por ele ter criticado o sistema eleitoral brasileiro, a galera da esquerda que assim viajou na maionese, resolveu falar que o Maduro agora é bolsonarista, ou seja, estão tentando desvincular a imagem do ditador Maduro, Nicolás Maduro, tá? Com o Lula e tentando jogar pro colo do Bolsonaro. Ou seja, isso aí é uma coisa que faz o Lula rir de orelha a orelha, né? Porque assim, tirar a bronca que ele tem de cima dele e passar para outra é uma coisa que não acontece todo dia. A chance que ele tem, assim, é 1 em 1 milhão. E tá acontecendo agora. Então, por isso, o Lula tá amando cada vez mais esse rolê todo do Maduro xingar ele aqui no Brasil e questionar as eleições brasileiras, tá, gente? Por quê? Porque tá dando uma forma de escape pro Lula pular fora de toda essa bagunça e, aliás, se desvincular com o Maduro na hora certa pra ele. Pois é, né? Bem articuloso o senhor Lula, né? E acredite ou não, na esquerda, uma coisa assim, que a articulação não é difícil de se ver não, tá? E principalmente nas esquerdas de outros lugares, como por exemplo a dos Estados Unidos, que agora Biden disse que decidiu passar a tocha para uma nova geração. Biden diz em primeiro discurso após aí a sua desistência. Então o que ele quis dizer? Uma nova geração, colocar novas pessoas. No caso, isso aí vem nada mais, nada menos do que a Kamala Harris, né? Que é a nova candidata aí do Democratas. Ou seja, é uma sequência do governo Joe Biden, tá? Literalmente isso, essa sequência do governo Joe Biden, tá? E o Joe Biden quer dizer que agora a Kamala, por ser mais jovem, como eu disse que era uma pauta que a galera ia pegar matando em cima agora do Trump, né? É que a Kamala é mais jovem que ele, ou seja, vamos falar que ela tem ideias mais novas, ideias que atingem mais os públicos jovens, que ela vai trazer ideias novas para os Estados Unidos. Só que é o seguinte, gente, vai trazer ideias novas, mas as ideias que a Kamala Harris vai trazer não são as ideias do que os norte-americanos querem. E isso é um problema muito grande, tá? Um problema muito grande para eles, porque embora a Kamala Harris venha com pautas de vamos defender o aborto, vamos defender outras questões, como por exemplo imigração e pautas raciais, são pautas importantes sim de se defender, mas não da forma que ela está defendendo. E de certa forma, o que os norte-americanos mais querem agora nos Estados Unidos não é tratar sobre essas pautas, tá? Tratar sobre pautas que são completamente piores do que essa e que trazem mais dinheiro para os Estados Unidos, como por exemplo, não investir em países estrangeiros que não estão ganhando guerra, aquele sentimento patriota que tem dentro dos Estados Unidos, que com certeza a gente sabe que o Trump consegue despertar isso nas pessoas e a Kamala Harris não consegue. É isso que os norte-americanos querem. Embora algumas matérias digam que a Kamala Harris só tem aí 1 ponto perdendo para o Trump. Só que assim, a verdade é que a gente sabe, se for colocar tudo no papel mesmo, não é só 1 ponto que ela tem não, tá? É muito mais que ela tem perdendo pro Donald Trump. Pelo menos eu acredito pelo fato aí do povo, tá? Porque o povo não tá do lado da Kamala. Mas ela tem uma outra coisa que é muito importante que tem do seu lado, ou seja, a mídia, o sistema e claramente a grande parte da manipulação dos Estados Unidos, tá? Então isso aí também é muito importante para o sistema eleitoral. E pro lado da Kamala, ela aí tem esses lados todos para ela, ou seja, a galera tá apoiando ela em peso, quem tem força e quem pode colocar ela lá dentro. Isso que é o perigo grande pro próprio Trump. E
Se a gente fala de dólar, a gente tem que lembrar que é uma coisa que tá assim altíssima no Brasil, ou seja, produtos importados jamais, galera. Por dois fatos: dólar tá alto e a gente tem o próprio Haddad que tá taxando tudo na economia brasileira, né? E tá mais ou menos o seguinte, pra vocês entenderem, né? Olha, o desempenho do real em frente ao dólar é pior que o peso argentino. Pra vocês terem noção, o peso argentino há pouco tempo atrás estava numa situação tão caótica, tão ruim. Você ia na Argentina, você comprava uma porrada de coisa porque não valia nada o peso argentino. E agora a gente tá vendo que o Milei tá dando uma mudada nisso. E ao contrário do que a gente se espera, né? O Brasil não tá mudando nada. Nadinha quando se trata desse assunto. E olhem aqui o que eles escreveram sobre isso. Em 2024, o real brasileiro apresenta o pior desempenho em frente ao dólar, quando comparando a moeda de 27 países, tá? Até o fechamento do mercado financeiro na terça-feira, no caso, o real brasileiro havia registrado uma desvalorização acumulada de 13,25%. Pois é, gente. Me fala. Como a aprovação do Lula tá tão alta com umas matérias como essa? Como que a gente fala que assim, ó, o Lula tem uma aprovação incrível, melhor da América, sendo que o real nos últimos tempos desvalorizou mais que o peso, ou seja, a gente tá ficando cada vez mais sem poder comprar, a gente tá ficando cada vez mais na miséria, o brasileiro, cada vez mais o brasileiro tá se lascando, ou seja, me diz, como que a popularidade do Lula aumentou tanto? Porque na minha visão, não sei se isso tá certo. Não sei se isso tá certo, porque assim, só tem números que fazem o governo Lula descer. Não tem lógica com números que fazem ele descer, ele subir nos últimos meses de aprovação, né? Isso aí é uma soma meio doida, é meio assim, né? Mundo de Nárnia essa soma tá uma coisa muito errada, tá, gente? Mas assim, põe nos comentários o que você acha sobre isso, né? E estamos dizendo de Brasil, estamos falando de dinheiro, estamos falando de várias coisas e a gente vai falar também sobre a seleção brasileira, né? Vamos falar sobre isso, que vai ter as Olimpíadas agora, tá? E é o seguinte, né? Ao contrário de muitos países, o Brasil passou vergonha. E passou vergonha feia, e não foi só num sentido, não, gente. Foi na porrada de sentido, tá? Vamos começar que a gente tem como novo chefe de Estado a primeira-dama, né? E agora tendo também uma mochilinha chumbrega para os próprios atletas irem lá e fazerem seus exercícios e competirem, né? Pra vocês verem. A galera tá indignada, quem faz parte aí dos atletas tá indignada com o Brasil, porque hoje, gente, vocês fizeram muita cagada no Brasil esses últimos tempos com essa Copa. Acho que a gente nunca foi tão humilhado na vida igual essa Copa, ó. Atletas mostram as frustrações após receber kit de confederação brasileira, né, para aí as Olimpíadas. Falei até errado, eu falei confederação para vocês, gente, tá? Eu falei errado ali mais cedo, mas releva, eu não sei muito sobre esporte. É mais ou menos o seguinte, pra vocês terem noção, o tanto que os artistas e também artistas não, também propriamente os atletas, tá? Porque assim, estamos vendo influencer, estamos vendo quem é artista, estamos vendo político, estamos vendo geral reclamando dessas eleições, né? Dessas Olimpíadas. E o que acontece? Tá mais ou menos o seguinte, o que eles escreveram? Vocês não têm ideia do quanto foi broxante receber esse material da própria seleção. Sempre achei que as Olimpíadas receberíamos uma mala de materiais com tênis, roupas e sapatilhas, mas parece que não é bem assim para nós, né? Aí vocês estão vendo que o Brasil recebeu uma mochilinha chumbrega, né? Mochilinha que não cabe quase nada. E ele reclamou, né? Outros também reclamaram, mas Stess ele colocou: olha, gente, irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, ou seja, 2 dias de competição divididos em 4 etapas. Eu recebi o material composto por uma regata, um manequim, né? E também um short balãozinho. Assim que acabar a prova do primeiro dia, irei voltar para a vila e lavar logo o meu material, ou então vou competir com ele sujo, né? Porque assim,
Não dá pra usar de outras formas, né? E aí ele mostrou, né? Ele colocou assim, ó, em outras seleções é assim que funciona, pra vocês terem noção. Olha a quantidade de material que foi enviado pra galera competir, ou seja, muitas opções para que, se caso faltar, se caso der errado, eles terem outra forma de competirem com outro tênis, com outra camisa, com outra blusa, com outras coisas. E o Brasil ficou apenas com o quê, gente? Olha a diferença. Estamos aqui de uma seleção, né? E aqui a gente tem a do Brasil. Pois é, né, gente? Eu acho que para acampar você leva mais coisa do que para esses atletas que receberam isso aí na Olimpíadas, né, gente? Brasil passando vergonha de várias maneiras, de várias formas, e assim, né? Como se não bastasse passar vergonha nas representações de quem vai pro Brasil, a gente também tá vendo aí os próprios atletas indignados com as condições que eles vão ter que competir no Brasil. Então, resumindo, eles vão ter que dar o sangue para conseguir ganhar com essas condições que o Brasil ofereceu para a seleção, no caso do Brasil, tá, gente? E é mais ou menos o seguinte, né? Como se não estivéssemos passando vergonha só na seleção, em outras questões também a gente também passa vergonha, tá? Em resolver doenças no Brasil, tá? Mortes por meningite no Ceará, mais do que dobram nos primeiros meses de 2024, gente. A gente viu no Brasil, inicialmente, uma bomba apocalíptica quando a gente fala de dengue, né? Virou aquele caos da dengue, onde todo mundo viu que, assim, né? Virou presidente, viramos aí, né? Números de mortes subindo com a dengue, economia aqui, ó, indo lá para baixo com a dengue. E o Lula fez o quê? Fez nada, né? Criticou o governo Bolsonaro tanto da Covid, foi lá, falou que se fosse no caso dele estaria diferente. E quando chega uma doença que a gente pode considerar que não é nova, tá? Vamos colocar esse fato, que a Covid chegou, surpreendeu todo mundo, ninguém sabia de nada. Mas a dengue não é nova, a gente já conhece, tem aqui no Brasil. E quando chega isso, o Lula ele resolve ignorar e não fazer quase prevenção nenhuma em relação à dengue, né? E agora a gente está vendo outra doença também que não é nova, né? É antiga, tá? Já está aí muito tempo no mercado, a gente pode dizer assim, essa doença. E o que acontece? Tá tendo aumentos, né, de mortes por conta dessa doença. Acredito eu que o governo não está fazendo uma precaução tão grande, não só o governo federal, quanto principalmente o governo do Ceará, que deveria estar fazendo uma fiscalização extremamente alta em cima disso, né? Já que a função deles prevenir essas doenças ou pelo menos informar a população, tá? O Ceará registrou um aumento no número de mortes de meningite nos primeiros meses de 2024, né? Ou seja, foram lá nos primeiros meses, a gente está vendo essa matéria vir para onde? Para agora, depois de quase 6 meses, né? Até o dia 6 de julho foram indicados aí 17 óbitos em decorrência da patologia no estado, índice que representa mais do dobro da quantidade identificada no mesmo período, então, em 2023, quando foram observadas 7 tipos de casos, ou seja, aumentou a quantidade de gente com meningite, tá, gente? Primeiro, 17 óbitos. Ah, mas Alessandra, 17 óbitos não é uma coisa, você não tá falando de 1.000 pessoas que morreram, mas mesmo assim, quando a gente trata de uma doença como a meningite, é muita coisa, tá? É muita coisa, óbitos. Foram só óbitos, tá? A gente tá contando só óbitos aí. É muita coisa. Sem contar que os números dobraram no primeiro ano de governo do Lula pro segundo ano. Isso prova uma coisa, que ou não está sendo incentivado a vacinação, não somente para outras doenças, como também propriamente para meningite, para dengue. E, além disso também, a gente está vendo um outro caos, que é o quê? Falta de financiamento. Se tem financiamento, as coisas não acontecem, tá, gente? Se tem aí claramente um financiamento, a gente tem uma precaução menor e os números abaixam. Então, se tem dinheiro, vamos falar assim, se tem dinheiro, que é um ponto importante, a gente vê que aí consegue comprar vacinas, conseguem fazer tudo certinho para que esses números não aumentem, né? Mas assim, o governo Lula não tá fazendo isso e a situação tá ficando cada vez pior. Na verdade, vão cortar, tá? Vão cortar aí bilhões que vão aí ser investidos, iam ser investidos, na verdade, na saúde e na educação, tá? E vão cortar, e isso vai prejudicar muita gente, tanto na formação, quando a gente pode dizer,
de quem é médico, tá? Que tá querendo se formar, faculdade federal, outras coisas do sentido, até mesmo para os hospitais que vão atender o público, tá? Para todo o setor assim da saúde, aqui ó, vai se lascar com o governo Lula. E não é só esse setor não, tá, gente? É todo o setor mesmo, assim, como o da saúde, como o da própria educação, como setores de investimentos, como setores de economia, que ó, todo mundo tá lascando legal com isso, né? E aí vai vir para onde? Vai vir para o seu bolso, para você que precisa da saúde, chega lá na hora, não tem, né, gente? E a gente tá falando de guerra, estamos falando de coisas de saúde, de investimento, e a gente tem que lembrar que aconteceu uma coisa nesses últimos tempos, né, gente? Lembra que o Lula mandou aqueles filtros de água para a faixa de Gaza e o Nordeste recebendo vários problemas com seca? Pois é, a gente vai falar sobre Israel, e especificamente o governo de Benjamin Netanyahu, tá? Que muita gente está criticando o governo e tem muita gente apoiando. Olha, pra vocês terem noção, só esse post dessa menina que ela colocou, vou ler pra vocês e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Ó, falaram que queriam mais e jamais poderiam falar que Benjamin Netanyahu não está defendendo com unhas e dentes o povo de Israel nessa guerra. Ele hoje fez um belíssimo discurso e representou o povo de Israel falando com sua alma. Tem a minha admissão e respeito, gente. O que está rolando em Israel? Vocês sabem que Israel tá rolando uma guerra entre a faixa de Gaza e o governo de Israel, tá, gente? E Israel. Só que a guerra tomou um ponto muito grande onde ela começou a ser generalizada, tá? Ou seja, ela começou a passar de Israel para passar para o Líbano, para passar para o Irã e para passar propriamente para o próprio faixa de Gaza. Então a gente tinha Hamas, Hezbollah, Rafah e outros vários grupos que estavam se envolvendo no meio desses conflitos, tá? Só que é o seguinte, desde o início, as pessoas vieram criticar Benjamin Netanyahu por defender o povo de Israel, já que a faixa de Gaza começou. E até legal, no início estava todo mundo do lado dele, tá? Só que acontece, os ataques de Israel obviamente eram mais fortes do que a faixa de Gaza. E quando ele começou a atacar com toda a força a faixa de Gaza, acabou atingindo muito a população palestina. E é uma coisa típica de guerra, tá? Independente do que aconteça, a população do país que está sofrendo com a guerra é muito prejudicada. E vocês sabem disso até mesmo pela guerra da Ucrânia e da Rússia, que vocês viram isso. Só que as dimensões e a disparidade entre os dois países, que no caso é Israel e a faixa de Gaza, foram muito grandes. Então, esse fato juntou com que a população internacional olhasse para isso e falasse o seguinte, tá? Ó, gente, tô querendo dizer para vocês que, assim, Israel é mal por estar matando os palestinos, só que a gente tem que lembrar que é o seguinte, né? Foi isso que a mídia dizia, que Benjamin Netanyahu poderia ser mais tranquilo, que ele não poderia ter atacado, só que dentro da própria estrutura do Hamas, a gente viu que aí os palestinos estavam sendo aí confundidos com os membros dessa organização, ou seja, eles estavam usando de má fé o próprio povo deles. E na hora que os soldados chegavam para analisar a situação, para ir lá ver, não sabiam quem era quem e acabaram matando muita gente da Palestina, tá? Sem ter nada a ver com a situação. Então, causado propriamente pelo próprio grupo, tá? Não tô falando que não teve gente que fez atrocidade também do lado de Israel, tá, gente? Não tô falando isso, porque a gente viu alguns casos sim, como por exemplo, fizeram lá alguns soldados que colocaram umas pessoas em cima de um carro, né? Teve um caso de uma criança, a gente pode dizer que ele já era um adolescente indo para a fase adulta, né? De deficiência com síndrome de Down, que o exército de Israel deixou que acontecesse um caos imenso, ou seja, deixaram que aquele menino foi atacado e ele veio a óbito, né? A gente teve outros casos também que se influenciaram. Não digo que foi a maioria, mas, assim, aconteceu também por parte de Israel algumas coisas. Mas por parte do Hamas também foi. E uma guerra, vocês sabem como é que é, né? Tem que ter defesa, tem que ter uma estratégia muito grande. E sempre vai ter um lado que vai tomar mais esporro do que o outro, tá? Então, de certa forma, o trabalho que Benjamin Netanyahu fez, não tô falando que foi ruim. Foi o trabalho necessário para uma guerra, tá? Então, é isso que eu acho sobre esse assunto, tá? Então, o Benjamin Netanyahu, ele fez, poderia ter feito algumas coisas mais certas, mais exatas, ter ido com um pouco mais de diplomacia em alguns setores, mas contando até hoje que a gente tem na guerra,
Benjamin Netanyahu fez o que era necessário para se manter e para proteger o seu povo realmente de Israel, tá? O que o Hamas também deveria ter feito, no caso, com os próprios palestinos, né? Mas ao contrário disso, eles não fizeram, tá? Porque são uma organização bem duvidosa. Botaram eles praticamente de linha de frente, né, gente? Mas aí eu quero saber de vocês nos comentários. Põe aí o que você acha sobre essa organização. E a gente volta com mais vídeo para vocês daqui a pouco.